Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou estudante de psicologia e eu vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência com a terapia, minha experiência pessoal. Então, eu tenho problema com ansiedade, tive problema com depressão desde bem novinha e eu comecei a fazer tratamento com um psiquiatra mais ou menos quando eu tinha uns 22 anos, né? E tratamento com remédio. Quando eu comecei já o tratamento, a própria psiquiatra me encaminhou, me fez encaminhamento para fazer uma terapia também, que ela falou que iria ajudar. Aí eu fui através do convênio, foi pedida autorização para fazer, acho que foi na época era 20 sessões. E eu comecei a fazer a terapia. Eu fiz mais ou menos, eu não me recordo exatamente quantas, mas foi mais ou menos umas 3 ou 4 sessões. Só que pra mim, naquele momento, aquela psicóloga era mais doida do que eu. Eu cheguei lá com um tipo de problema, explicando pra ela que eu tinha problema de ansiedade. Não, nem sabia que era ansiedade, na verdade. Eu sabia que eu tinha medo de comer, de sair de casa, porque eu achava que eu ia passar mal, que eu ia passar mal em ônibus, coisas assim. E depois de muitos anos eu descobri que isso era ansiedade e acabei fazendo o tratamento certo. Mas na época eu não sabia o que que era. Então eu comecei a fazer o tratamento com remédio e comecei a passar com essa psicóloga. E essa psicóloga, ela começou a seguir um caminho como se eu tivesse bulimia, anorexia. E eu sabia que não era esse o caso. Não era esse o meu problema. E eu conversando com ela, tudo eu vi que não ia, que não desenvolvia. E eu falava as coisas, ela parecia que não entendia, falava outras coisas que não tinha nada a ver com nada, e eu vi que eu não tava melhorando, não tava resolvendo nada, eu tava só perdendo tempo. Aí eu falei assim, esquece, não vou mais fazer. Aí desisti, não fiz mais terapia. Passado um tempo, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, eu não lembro. Eu comecei a passar, eu acabei ficando sem convênio e comecei a passar pelo SUS aqui na minha cidade. E na época, tinha o psiquiatra, a rede de psiquiatras, e eles encaminhavam você para fazer terapia. Então foi encaminhado para que eu fizesse terapia em grupo. Eu comecei a fazer, eu fiz uma sessão só e eu vi que aquilo também não era para mim. Eu falei, gente, não. Eu comecei a ver as histórias das pessoas, cada um tinha um problema diferente, né? E cada um ia contando seus problemas. E eles achavam que eu era muito louca, eu achava que eles eram muito loucos. Então, assim, não, eu vi que não ia dar certo. Embora tinha algumas das pessoas que já estavam fazendo já fazia bastante tempo, falava que mudou muito a vida da pessoa, tudo, não, faz, continua, não desiste, porque é muito bom. Então, eu não sei se eu, de repente, não me adequei com a terapia. A primeira terapeuta lá, eu sei que foi ela que, enfim, que não deu certo, e não era que eu não estava aberta. Porque ela que seguiu uma abordagem meio esquisita ali. Agora, na terapia em grupo, eu vi que talvez eu não estivesse aberta naquele momento, eu não estava muito afim de fazer, ou talvez eu estivesse aberta naquele momento, mas não para uma terapia em grupo. Eu achei que não fosse resolver muito, como de fato não. Então eu resolvi parar. E aí, a partir daí, eu fiquei bem cética com relação à psicologia. Pra mim era algo que não valia a pena. Eu falei, gente, mas como que pode? Porque é um negócio que você só vai, você fica falando, a pessoa fica te dando conselho, ou fica falando o que ela acha, ou não sei, se é pra ficar conversando, eu converso com as minhas amigas. Sempre pensei assim. E fui seguindo durante muitos anos, né? Toda vez que eu passava com um psiquiatra, eles sempre perguntam da religião, perguntam se você faz terapia, e eu já chegava, mudei de médico durante todos esses anos, algumas vezes. Todos os médicos que eu passava, eu já falava, ó, eu já fiz terapia um tempo, pra mim não resolveu, eu não acredito na terapia, não acredito em psicólogo, não quero, eu quero fazer o tratamento só com remédio. E eles seguem com o tratamento só com remédio. E quando segui durante muitos anos, eu tive até alguns problemas. Teve um antidepressivo que eu tomei, que eu acabei engordando bastante com ele, eu engordei quase 20 quilos. Pra eu emagrecer foi muito complicado, mas eu consegui. Aí fiquei magrinha de novo, como eu sempre fui. Comecei a tomar um outro remédio, engordei de novo. Tanto que agora eu ainda estou acima do meu peso por conta desses remédios. E enfim, agora tô aí meio que numa reeducação alimentar para voltar ao meu peso, tudo, mas a gente vai chegar na minha fase agora atual. E aí, o que aconteceu? Quando foi no final do ano passado, no final de 2021, eu
já fazia muito tempo que eu já não estava me sentindo bem. Eu fazia as coisas, mas eu tinha vontade de ficar deitada, de dormir o dia inteiro. Eu não tinha muito ânimo para fazer nada. Eu trabalho em home office no momento, e aí eu levantava, ia, trabalhava, às vezes eu queria dormir no meio do trabalho, sabe? Parar um pouco para dormir. Tinha dia que eu não aguentava, ficava muito mal. E assim, eu só queria dormir. Era só o que eu queria. Eu tava percebendo que eu não tava bem, e eu tava sendo medicada, então eu pensei, gente, mas se eu falar isso pra médica, ela vai querer aumentar o meu medicamento. E eu não queria ficar, sabe, o resto da vida tomando remédios, embora todos os psiquiatras que eu passei, como eu tive 3 recaídas, eles entendem que depois da terceira recaída você tá com. É crônico o seu problema, né? Então você tem que tomar remédio, tipo, o resto da vida. E e aí eu pensei que eu ia ter que continuar tomando muito remédio, enfim. Eu fui piorando o ano passado, piorando ao ponto de eu não querer fazer mais nada, não ter ânimo pra nada. O ano passado eu me formei, aí eu entrei em crise. Por quê? Porque uma vez que eu estava formada, eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que sair da empresa que eu estava trabalhando, entrar na minha área. E o que iam pensar, nossa, você vai continuar trabalhando onde você tá e sendo formada? Não. E então, assim, ninguém nunca falou nada pra mim, era uma cobrança minha, era uma coisa da minha cabeça. E eu comecei a ficar muito mal. E eu cheguei no final do ano passado bem ruim, expliquei toda a situação pra minha psiquiatra. Ela falou, não, olha, eu vou precisar aumentar a dosagem do seu remédio e acrescentar mais um. E era tudo que eu não queria, né? Só que ela falou, vai chegar o final do ano agora, Natal, Ano Novo, você vai ficar deitada? Não tem como, pelo menos pra você passar o final do ano. Aí eu pensei, não, eu vou ter que tomar uma outra atitude. Como eu já tinha alguns meses antes, eu já tava meio que mudando a minha cabeça, porque eu tinha ouvido muita gente falando, nossa, eu faço terapia, terapia é a melhor coisa, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu falei, gente, mas eu já fiz terapia e não resolveu nada. O que tão de especial as pessoas estão vendo nisso, né? Aí eu fiquei até curiosa. Eu falei, será que se eu fizesse com uma outra pessoa, de repente seria diferente? Então eu resolvi pedir pra minha psiquiatra. Isso foi antes de eu ter até as crises. Eu falei pra ela, olha, eu sei que eu falei que eu não gostaria de fazer terapia, nem nada, estava bem irredutível, mas eu gostaria de tentar. Tem como você me dar um encaminhamento? Ela tem, eu acho que é muito bom, você deveria fazer, melhora muito a nossa visão, porque não é só o remédio, é importante que o remédio ele ajuda em uma parte, só que a terapia, ela ajuda você a descobrir a causa da maioria dos seus problemas, enfim, né, te ajuda a se autoconhecer. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí ela falou, ó, eu vou te dar um encaminhamento sem data. E eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 meses com aquele encaminhamento guardado. Eu falei, um dia eu vou usar, mas eu ficava... Enfim, aí até cheguei a marcar com um psicólogo. E eu marquei... a moça falou assim, vou marcar 4 sessões pra você. Aí chegando aqui, ele vai fazer essas 4 sessões e vai avaliar. Se você precisar de mais sessões, a gente estende, né? Eu falei, tudo bem. Mas aí chegou no dia, não tive vontade de ir, porque eu pensei assim... É homem, é psicólogo e talvez eu não tenha coragem de falar pra ele algumas coisas, eu não sei. Não que por um preconceito, eu não sei. Pra mim tanto faz, pra mim pode psicólogo ou psicóloga, os dois têm a mesma capacidade, são competentes da mesma forma, mas naquele momento eu não sei, eu queria ver eu preferia passar com uma psicóloga. Aí tentei marcar no mesmo lugar, na mesma clínica em que eu já passava com a psiquiatra. Só que o horário de psicologia era muito complicado de conseguir. Aí eu tentei em novembro, tentei em dezembro. Aí me falaram o seguinte: olha, no começo de janeiro, na primeira semana, vai abrir a agenda da psicóloga. Entre em contato, vamos ver se tem alguma desistência, alguma alta, se tem algum horário que ela disponibiliza. Aí tudo bem, aí eu fui. Na primeira semana, acho que no primeiro dia útil desse ano, eu fui e liguei, consegui agendar com a psicóloga. Passei com ela na primeira sessão e foi incrível. Eu saí já da primeira sessão outra pessoa, com uma sessão. Saí outra pessoa. Na segunda semana, porque a terapia a gente faz uma vez por semana. Na segunda semana que eu passei com ela, eu mesma já parei de tomar os remédios, o que a psiquiatra tinha passado a mais. Por quê? Normalmente eu faço tudo certinho, de acordo com o que os médicos prescrevem.
até mesmo porque eu sou biomédica e eu sei, né, da importância que é seguir o que o médico passa. No entanto, aqueles remédios era para me dar, tipo, um ânimo, pra me deixar animada, pra me deixar de pé. Só que como eu já estava bem, na segunda semana aqueles remédios começaram a me fazer muito mal. Eu comecei a ficar com o coração disparado, com taquicardia. Eu comecei a ficar suando, eu comecei a ficar muito agitada demais. Eu vi que não estava me fazendo bem. Pra não parar de uma vez, eu fui tomando um comprimido um dia sim, um dia não. Já marquei com a psiquiatra e voltei com ela. E o outro remédio, que era o que eu já tomava já há bastante tempo com ela, eu continuei. E só que ela tinha dobrado a dose, né? Aí eu expliquei pra ela tudo. Aí até eu passar com ela, já tinha passado um mês já que eu tava fazendo, já tinha passado 4 sessões de terapia. E aí eu expliquei pra ela, né, tudo certinho que eu tava fazendo, que tinha melhorado muito. Eu já estava assim, já estava conseguindo até sozinha, né? Porque tudo a terapia, eles dão exercícios para você ir fazendo, para você ir mudando a sua mente, para você ir mudando a chave. E eu fui fazendo conforme ela ia me falando, sabe? E eu acabei descobrindo coisas sobre mim na terapia que eram óbvias. Eram óbvias, mas eu sozinha não conseguia perceber. E se fosse uma outra pessoa para me falar, alguém próximo a mim, assim, parentes, meu marido, minha mãe, até amigas, se fosse alguém assim para falar para mim, talvez eu não ia perceber da forma que eu percebi fazendo a terapia. Então, eu passei com a psiquiatra, depois disso expliquei tudo pra ela, ela falou, não, tudo bem, eu falei pra ela que eu parei de tomar um remédio, que tava me fazendo mal, e aí ela até diminuiu o outro, que ela tinha dobrado a dose, e aí eu voltei a tomar um comprimido, que era a dosagem mínima já do remédio. Então eu fiz a terapia durante 3 meses mais ou menos, depois eu tive uma incompatibilidade de horário da terapia do meu trabalho e eu acabei precisando parar. Ainda não voltei, mas já tô com outro encaminhamento aqui, porque terapia é uma coisa que a gente precisa fazer pro resto da vida, ainda mais eu que vou seguir a área de psicologia, então não tem nem como, né? Eu preciso fazer terapia pra vida. E foi interessante que eu percebi, agora tendo aulas, tudo, a professora até da aula de hoje, ela até falou que o ideal é você fazer pelo menos 4 sessões. Você faz 4 sessões com aquele terapeuta e você vê o andamento. Se você vê que tá resolvendo, que tá andando, não é que, tipo, vai melhorar a sua vida, vai, tipo, foi comigo, tá? Cada pessoa reage de um jeito, tem que ver como que você tá naquele momento, se você tá receptivo para fazer a terapia, para pôr em prática tudo, porque não é fácil. Você tem que colocar em prática as dicas que a pessoa vai te dando, porque tudo é um trabalho científico, então tem o passo a passo de acordo com o seu problema, né? Cada pessoa tem um problema também. Então, no meu caso, eu descobri que era questão de cobrança. Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais em tudo. Eu acho que eu tenho que ser perfeita 100% em tudo. Sabe, eu não exijo isso dos outros, mas de mim eu exijo. E chegou um ponto que eu não conseguia mais nem assistir um filme no final de semana, porque eu ficava pensando, eu vou perder tempo assistindo um filme, eu deveria estar estudando, eu deveria estar fazendo outra coisa mais útil, sabe? Então, e eu não estava percebendo isso. Então a terapia me ajudou. Então hoje, às vezes, como foi muitos anos pensando dessa forma, e querendo ou não, essa cobrança é uma coisa que faz parte de mim. Então, de vez em quando eu me pego já com uma cobrança que eu vejo que é excessiva, eu falo, não, hoje não dá, entendeu? Hoje eu vou parar, a casa tá precisando fazer tal coisa, limpar o chão, tal. Hoje não é o dia, eu vi que tá meio sujo, eu tô cansada. Deixa, entendeu? Então hoje eu já consigo trabalhar minha mente pra pensar, não, eu consigo resolver isso agora, sabe? Eu queria resolver tudo de uma vez. E tem coisa que tá dentro do seu alcance e tem coisa que não tá. Então tem coisa que você consegue resolver ali naquele momento e tem coisa que não. Então às vezes eu acordava no meio da noite pensando em alguma coisa que eu tinha que pagar. Dia 30 eu vou receber, eu tenho que pagar tal coisa. Só que tipo, hoje é dia 10. Então vai adiantar eu ficar a noite inteira acordada com o celular fazendo conta, pensando numa coisa que eu vou ter que pagar no dia 30. É uma coisa que eu vou conseguir resolver ali? Não. Então é algo que eu posso esperar. Então, eu, através da terapia, consigo hoje já ir trabalhando a minha mente
para que não fique tão pesado, porque realmente foi o que a minha psicóloga chegou a me falar. Nossa, viver para você tá sendo uma tortura, né? E realmente tava. Então, coisas do dia a dia, assim, que deveriam ser gostosas, ser prazerosas, para mim era uma tortura, era horrível. Eu sofria muito. Então, eu comecei a ver que as coisas não tinham que ser desse jeito, sabe? Não precisa ser tão pesado. Então, eu fui melhorando cada vez mais. Hoje eu ainda percebo que tem algumas questões que eu preciso resolver, mas eu não vou conseguir resolver sozinho. Então, por isso que a gente precisa, porque a vida vai acontecendo, vão acontecendo coisas na vida da gente ao longo dos dias, dos meses, dos anos, e que a gente precisa, às vezes, de uma outra visão, uma visão de fora de alguém que estudou para aquilo e alguém que não vai te julgar e que vai te ajudar ali, te encaminhar para viver da melhor forma possível, né, psicologicamente, porque é importante a gente cuidar da nossa saúde física e também da nossa saúde mental. Então, quando eu vi que ela conseguiu me ajudar tanto, eu ainda pensei, não, eu vou, como eu já tinha decidido, né, até então que eu queria fazer outra faculdade, já tinha colocado na minha cabeça que não era a minha formação que eu queria, não queria seguir a biomedicina, falei, vou fazer outra coisa. Aí até pensei em fazer psicologia, mas eu ainda estava fazendo terapia, então eu pensei assim, eu acho que não é que eu queira fazer psicologia, eu acho que é porque eu tô tão grata dela ter me ajudado que eu quero agradecer, tipo, podendo ajudar outras pessoas também. Então aí eu falei, não, deve ser só, tipo, fogo de palha e tal. Aí resolvi desistir, daí eu falei, não vou fazer psicologia não. Aí fui, procurei outras coisas, passou alguns meses, acabou que voltou a psicologia pra mim, assim, várias sugestões de vídeo de psicologia, eu já nem tava procurando mais isso, fazia meses. E aí que eu comecei a ver, eu falei, não, eu já não faço mais terapia, agora eu acredito, é uma coisa que eu vi que dá certo, mas tem toda uma técnica, enfim, vou pesquisar mais, comecei a pesquisar mais, ver bastante vídeo, consumir bastante conteúdo relacionado com a psicologia, com o curso, com a profissão em si, o dia a dia de profissionais, e eu comecei a ver que realmente era isso que eu queria. Eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Então foi isso, só para contar um pouquinho para vocês de como que foi a minha história com a terapia e deixar de dica para vocês. Tentem passar com algum terapeuta, façam pelo menos umas 4 sessões, que eu já vi hoje que é uma média aí de que você precisa para ver se o negócio tá se desenrolando ou não. Esteja aberto, mas seja crítico ao mesmo tempo. Você tem que estar aberto para que aquele profissional consiga passar todo o conhecimento dele ali para poder te ajudar naquele momento. Só que também você tem que ser crítico e pensar se aquilo realmente está ajudando. Por exemplo, a primeira psicóloga, ela estava indo para um caminho totalmente diferente, que eu não sei nem... Ela falava coisas que eu ficava, gente... É o quê? Do que ela tá falando, meu Deus do céu? Então, assim, se não deu certo com... E não quer dizer, tá, também, que se você estiver fazendo a terapia com um psicólogo, que você fez lá 4, 5 sessões, não deu certo, você viu que não tá andando, que aquele psicólogo seja ruim. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que, às vezes, você não se identificou com aquele profissional, tá? Então, você precisa dar chance para outro profissional. Porque, de repente, a psicóloga que eu passei, a psicóloga que eu passei com ela, que eu pretendo voltar ainda, é uma psicóloga que pra mim ela foi ótima. De repente, pra outras pessoas, pode ser que passe com ela, a pessoa fala, nossa, aqui nada a ver, não consegui ver nada, nenhuma melhora, eu tô aqui 1 mês, 2 meses e não tô vendo nada. Então, assim, varia muito. Então, cada um tem que fazer nos testes, não tem jeito, é tentativa e erro, nesse caso também, porque tem que e tentando até que dar um match aí, tá bom? Então, essa é a dica que eu tinha aí pra dar pra vocês. Eu espero que ajude de alguma maneira, tá? Procurem fazer terapia, é a melhor coisa do mundo, realmente. Hoje eu também posso dizer, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Não é por você ter algum problema, todo mundo tem. Todo mundo tem as questões, mas é só pra você conseguir. Às vezes você não tem uma depressão, uma ansiedade nem nada, só que é só pra você se conhecer melhor, para você saber lidar melhor com o seu dia a dia, sabe? Sem adoecer. Eu acho que é excelente, sou suspeita agora pra falar, mas super recomendo, tá bom? Então, gente, eu tô postando também nas minhas redes sociais, no Instagram, @aline.albinog,
me segue lá. Tô postando no meu dia a dia de estudo, o que eu tô fazendo, enfim, algum conhecimento, assim, que eu vou adquirindo durante a faculdade. Eu também tô postando lá. E olha que, assim, eu tô estudando bastante, eu tô lendo muito. Então, conforme eu vou aprendendo alguma coisinha aí que eu puder compartilhar com vocês pra ajudar também, eu vou compartilhando, tá bom? Obrigada, viu, gente? Beijo.